Boa noite, Skylab. Prazerzão ter você aqui. Que coisa, quem diria Alckmin hip hop, hein? Mas é isso. Isso é a política, né? A política faz isso. Ai, você acha que o Lula fez bem ao Alckmin? Eu acho que o Lula, Nossa Senhora. E muita gente, eu me lembro, né? Me lembro que na época, quando foi escolhido ele como vice-presidente, houve um escarcéu, né? Por muita gente, eu me lembro, muita gente criticou o fato do Alckmin ter sido escolhido como vice do Lula, né? Me lembro, muita gente assim, gritou mesmo em relação a isso. E eu acho que, pelo que eu conheço do PT, né, eu acho que essa atitude da escolha dele foi absolutamente natural, é condizente com a prática do PT há anos, né? Assim como foi o vice do Lula, né? aquele empresário de Minas, mineiro, né? Que Sim, faleceu. Zé Alencar. E Alencar, pois é, depois o Temer, né? né, nessa espécie de governo de coalizão, né? Porque aqui no Brasil, se você não tiver o Congresso, você fica isolado, você fica isolado, né? Você fica isolado Exatamente. e a gente sabe qual foi o resultado do Collor, né? A gente sabe qual foi o resultado do próprio. Eu achei até que o Bolsonaro conseguiu resistir bem, entendeu? Porque a tendência é ele ficar cada vez mais isolado, mas ele conseguiu lá uma manobra lá, um centrão, de sobreviver até o final do mandato. Agora, é muito, muito difícil no Brasil você não fazer um governo de coalizão, né? Sim. E o PT é craque nisso. O Lula é craque nisso. Eu acho que eu nunca, eu não fui crítica, não. Eu achei que o momento do Brasil, sabe, a É, gente não tinha muita saída, não, fora disso, né? Eu acho que foi uma ideia genial do Lula se juntar com o Alckmin, né? Na é, verdade. é, é. E também é muito representativo, né? Porque indica também o que foi o status quo, né? De um certo momento da nova república, né? Que era Uhum, dominada pelo PSDB e pelo PT, né? exato. E era importante voltar esse status quo diante da ameaça, né, do fascismo. Então, assim, eu acho absolutamente natural essa escolha, né? Uhum. O Brizola tinha uma frase muito interessante que ele falava sobre a questão das alianças, né? Que assim, se você tem luz própria, a aliança não vai ofuscar nunca, né? Então, o Brizola tinha muito também determinado esse tipo de perspectiva. Ele não ficava preocupado com as alianças, não. Uhum, exatamente. Menino, eu tô super curiosa para saber sua Uhum. opinião sobre esse dia surreal de hoje, né? Que isso, uns muambeiros, Skylab, muambeiro de farda, velho. E Trapalhões, né? Me lembro os Trapalhões, né? Que é uma coisa amadorística, né? Completamente amadorística, né? E é isso. O Brasil se tornou isso. Que coisa absurda. Eles acusando o PT de ser ladrão, cara, e eles pegando joia para vender no exterior, né? Agora, não sei se você se lembra, na época da Covid, né? Para mim, eu cheguei a escrever muitos, muitos posts nesse sentido. Quer dizer, estava claro que o final do Bolsonaro é atrás das grades. Não tem como, né? Quer dizer, até por uma questão de honra da justiça brasileira, né? Porque senão vai ficar desmoralizada, né?
Uhum. Aliás, a justiça dois grandes desafios, né? O primeiro desafio é descobrir quem mandou matar Marielle, né? Isso aí é uma vergonha. Eu me lembro que na África do Sul também foi assassinado um dos primeiros ministros lá, né? E é impressionante que foi descoberto em 3 meses. Foi descoberto em 3 meses. No caso da Marielle, já vai para quantos anos? Já vai para quase 5 anos? Acho que Menos. foi no início do governo Bolsonaro, não foi? Ou, não, durante a campanha de 2018. Pois é. Você veja, quase 5 anos. Então, cara, assim, é uma vergonha um país civilizado ele não ter descoberto até agora os mandantes, os mandantes da- desse crime. Né? Isso aí é um absurdo. Enquanto isso não for descoberto, a justiça brasileira vai ter, como um todo, a justiça brasileira como um todo, né? Eu penso Uhum. muito em Kafka, né? A justiça não é só o STF, a justiça é tudo, começa desde a delegacia. Quer dizer, Uhum. se a justiça não der conta desse crime, é uma vergonha para o país, uma vergonha para a nação. Né? Sim. A outra coisa quer dizer, o Bolsonaro, se o Bolsonaro não for preso, né, é uma vergonha por tudo que Uhum. ele. E cada vez mais você vai vendo que vai se descobrindo mais coisas, mais coisas, mais coisas. É impressionante. Quer dizer, o final do Bolsonaro, eu já falava isso na época da Covid, é atrás das grades. Não tem como. Senão fica desmoralizado, uma nação fica desmoralizada. Entendeu? Exatamente. Olha Agora, só, eu falei separadamente essas duas situações, mas, de repente, não estou longe de falar qualquer coisa. Podem haver até relações entre uma e o outro, mas eu não quero dizer nada. Isso daí é a justiça que vai ter que trabalhar nesse sentido. sim, claro. Olha só, eu queria começar aqui nossa entrevista. O Skylab está vindo aqui para falar do novo livro dele, o livro de poemas Futebol de Cego. Olha aí, ó, tá saindo pela editora Cotter. A gente vai falar do livro durante essa entrevista, mas eu quero, né, para quem não conhece o trabalho dele, apresentar um pouco aqui o Skylab, que já tem uma carreira longa, né? Sua carreira já tem em torno de 30 anos, já mais ou menos, como músico, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí você começa, eu fiquei olhando aqui algumas entrevistas tuas e tal, e aí você conta que você, antes de se tornar músico full-time, você era funcionário do Banco do Brasil, é isso? É. Eu era funcionário do banco, eu trabalhei no Banco do Brasil a minha vida toda, entendeu? Agora, eu tinha alguns métodos para ser funcionário. Eu não era um funcionário modelo, padrão. Quem seria um funcionário modelo, padrão? É aquele que entra e trabalha 8 horas, né, horário integral. E muitos dos meus colegas faziam isso. Trabalhavam horário integral até para conseguir uma comissão e ganhar um pouquinho mais, né? Muitas vezes tinham família, né? Crianças, né? Então precisavam fazer isso. Né? A consequência disso, de você trabalhar no horário integral, é que você entrava de manhã e saía de noite aos bagaços. Quer dizer, você chegava em casa de noite, o que você ia fazer? Você ia ligar a televisão, você ia dormir. Essa é a vida. É a triste vida de um funcionário público como o Banco do Brasil. E é uma vida muito digna, eu não tenho nada contra. Agora, as minhas aspirações eram um pouco diferentes disso. Né? Então, eu impus para mim algumas regras. Entre essas regras, seria trabalhar meio expediente. Eu trabalhei a minha vida toda sem ganhar comissão, ganhando mal por causa disso, né? Uhum. Mas trabalhando exatamente 6 horas. Porque sair de lá era justamente sair do trabalho
e fazia a minha vida, né? Que era uma vida ligada à música e à literatura, à universidade. Meu pai também era bancário, eu sei bem como é essa vida de bancário. E essa história sua, essa aproximação sua com a esquerda vem de onde? Da infância, da família? De onde que vem a sua aproximação com o pensamento de esquerda? A minha relação com a esquerda não vem da minha família, não. Eu acho até que a minha família, politicamente, ela era bastante despolitizada, entendeu? Só para você ter uma ideia, eu estudava no ginásio durante a ditadura militar, né? No ginásio era o colégio de aplicação do Rio de Janeiro, mas o colégio de aplicação da UERJ, né, que ficava na Tijuca. Ali você não podia falar de nada do que estava acontecendo nos porões da ditadura. Entendeu? Não havia nada, 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 em momento algum, um professor, nem um mero professor de história, né, fazia qualquer tipo de comentário a respeito da gravíssima ditadura que a gente estava vivendo naquela época, que era justamente esse momento, era a década de 70. Né? E da minha parte, da minha família também, falava-se pouco. Então eu fui uma pessoa que vivi a ditadura militar de uma maneira retrospectiva, entendeu? Uhum. Do futuro olhando para trás. Né? E isso me causa, às vezes, algum tipo de problema, porque eu fui contemporâneo à ditadura e estava completamente alijado do que estava acontecendo. Tanto através. Acho que muita gente, né, Skylab, viveu assim. Porque, assim, por exemplo, eu que sou do interior da Bahia, né? A gente não sabia de nada. Nada. Exatamente. Era uma espécie, um modus operandi dos militares, era justamente isso. Era não fazer. A imprensa era censurada. Né? Então você não podia, não podia falar nada, era algo feito nas sombras. Né? Era algo feito nas sombras. Agora, a minha relação com a esquerda, ela se deve muito ao Brizola. Porque você sabe, eu sou do Rio. Né? Você é do Rio também? Não, não, sou da Bahia. Eu estava aí. Eu sou do Rio. E no Rio, o grande partido de esquerda, o grande partido de massa de esquerda, não era o PT. O grande partido de esquerda de massa era o PDT. Era o Sim, sim. PDT do Brasil. Eu tenho até uma música, chama-se O Preto do Brizola, que é muito curioso, porque nessa música eu procuro expressar os comícios, né? Nessa época, em 1900, estou me referindo a 1989, quando foi a primeira eleição direta que acabou ganhando o Collor. Né? Nesse período, os comícios eram muito interessantes no Rio de Janeiro, porque comício de PT, do Partido dos Trabalhadores, era tudo branquinho da universidade. Era tudo branquinho da universidade. Você olhava ali, era completamente diferente do que acontecia no ABC em São Paulo. Os Uhum. metalúrgicos, era uma outra história. Né? Em São Paulo, o PT tinha uma outra fisionomia. Né? No Rio de Janeiro, nessa época, 1989, era a época do Bitar. Não sei se você se lembra desse cara. Ele era o candidato a governador pelo PT no Rio de Janeiro. Era o Bitar. O cabelinho cacheado, né? Eu lembro dele. Exatamente. Cara, essa época o PT era um partido, o perfil do eleitor do PT no Rio de Janeiro era tudo branquinho universitário. Tudo branquinho universitário. Nessa época não existia cota, não existia nada disso. Deixa eu só falar um pouquinho com o pessoal da sua letra aqui, do Preto do Brizola. O Preto do Brizola roncou, o Preto do Brizola gemeu, o Preto do Brizola é quem sabe, o Preto do Brizola é assim, o Preto do Brizola se foi, o Preto do Brizola fugiu, o Preto do Brizola voltou, o Preto do Brizola tá aí, o Preto do Brizola cantou, o Preto do Brizola sou eu, o Preto do Brizola quem foi, o Preto do Brizola quem viu, o Preto do Brizola baixou, o Preto do Brizola subiu.
O preto do Brizola tem nome. O preto do Brizola é Zumbi. Muito legal. Mas por que eu queria te dizer isso? Porque aí, quando vinha o comício do Brizola, do PDT, as comunidades desciam. Você via assim, um mar de negros. Você ia na Cinelândia, no Rio de Janeiro, né? Os discursos do Brizola eram que nem o Fidel Castro. Eram discursos longos, tinham 3, 4 horas. Havia aquele mar de negros. Não tinha branco. Quer dizer, podia ter Demais. tinha até brancos, também tinha, estava lá também. Mas, assim, era a força, né? Essa força, ela acabou com a derrota do Brizola, né? Eu acho até, eu sempre conto essa história, eu acho que o Brizola, ele não conseguiu ganhar as eleições, ele quase, faltou pouco, né? Ele quase que ia para o segundo turno com o Collor, Sim. e ele perdeu por pouquinho para o Lula. O Lula ganhou. Mas, assim, Votei nele também naquele ano. Mas o que a gente tem que pensar é por que o Brizola perdeu, mesmo sendo por uma parcela mínima para o Lula. Né? Por que ele perdeu? Né? Eu acho que tem um sentido simbólico. O Brizola é o último homem do trabalhismo. É a última expressão do trabalhismo, né? Que vigia desde a época do Getúlio. Né? Então, o Brizola é o último homem de uma época. Né? Aquela época estava absolutamente ultrapassada. Entendeu? Não poderia mesmo ele ganhar as eleições. Né? O Brizola é a expressão de um tempo que estava em extermínio, era o final de um tempo. Com a nova república surge um novo tempo. E esse tempo, cuja força social hegemônica vai ser o lulismo. Né? Ele, enquanto força social, nos primeiros anos, ele não consegue eleger, né, o presidente da República, mas essa força social, com o passar do tempo, começa a eleger. E tanto é uma força social hegemônica que foi o PT que teve mais tempo no poder. Né? E isso é uma coisa que eu acho que o Ciro, apesar de toda a inteligência do Ciro, o Ciro não, parece que não conseguiu compreender essa coisa elementar, né? Que a força durante, né, a nova república, a força social hegemônica tinha nome, era o lulismo. Sim, sem dúvida. E ele queria para si essa história de ser o herdeiro do trabalhismo, sendo que já existe um herdeiro do trabalhismo. O Lula é o herdeiro do trabalhismo, não é o Ciro. O Ciro vem de outra classe social, ele não tem nada a ver com o trabalhismo, né? Aliás, eu adorei desse outro livro aqui, do Rogério Skylab, esse título, Lulismo Selvagem. Eu adorei esse título, Lulismo Selvagem. O que você pensa sobre essa história de lulismo selvagem? Eu me sinto uma lulista selvagem. Porque o lulismo selvagem é pensando o lulismo mais como força social do que propriamente como partido político. Né? Eu acho que existe uma diferença. Nesse livro, por exemplo, eu falo do Podemos, né? Que é um partido espanhol que antes já era uma força social, né? E depois resolveram se transformar em partido político. Né? Eu acho que eu estabeleço muito essa diferença entre partido político e força social. Força social é uma coisa anterior. Né? O partido não, o partido já tem regras, já tem disciplinas, não é isso? Mas eu estabeleço uma diferença. Quando eu falo em lulismo selvagem, eu quero sublinhar justamente esse aspecto de força social e não de partido. Entendeu? Ótimo. Ó, tem gente falando aqui, ó, a Viviane
Albert está falando, naquele mar de trabalhadores, a Rede Globo impediu a aliança de Brizola e Lula. Cláudio Monteiro fala, meu brother, na época, o Brizola tinha uma grande inimiga, que era a Rede Globo Lixo, que fazia de tudo para destruir a imagem dele, né? Então o pessoal está aqui ponderando que também teve o peso da Globo contra a vitória, uma possível vitória do Brizola em 89. Você acha que teve isso? Mas eu acho que também é meio arriscado você colocar, identificar o causador, né, da derrota do Brizola, a Rede Globo. Isso é um perigo, não é? Eu jamais vou fazer um negócio. Claro, a Rede Globo atuou muito contra o Brizola, atuou muito contra o Lula também. Não podemos esquecer isso. Depois é que ela virou, agora é que ela está virando, né? Porque ela viu o perigo que ela estava tendo ao valorizar ou ser contra o Lula no momento em que havia a ascensão do fascismo do Bolsonaro. Ali ela viu o perigo, né, e mudou o jogo. Né? Mas houve uma época que o PT, você não precisa ser na eleição mesmo, de 2018, a Globo tomou uma posição muito clara, né, muito mais a favor do Bolsonaro do que do Lula. Né? E a postura o Lula, historicamente, sempre falou do quanto que a Globo foi perniciosa em relação ao seu governo também. Quer dizer, não foi só em relação ao Brizola, o Globo foi em relação ao Lula também. Olha só, saindo um pouquinho da política, eu queria. Cara, eu achei tão engraçado. Eu fui aqui, fiquei pesquisando hoje o Skylab aqui para fazer essa entrevista e descobri que eu não sabia que, gente, o Jô Soares amava esse homem. O Jô amava o Skylab. Ele falou que o Skylab ia lá uma vez por ano. Todo ano ele foi no programa do Jô. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história. O Jô te adorava, né? Gostava muito de mim. Porque nessa época. Deixa eu só falar uma coisa para o pessoal. Pessoal, depois vocês procurem as entrevistas do Jô com o Skylab, são imperdíveis. Tem tudo no YouTube, tá? Bom, pode continuar. Porque o Sinara, nessa época, 89, mas por aí, 90, por aí, o grande programa de televisão era do Jô Soares, né? O grande programa de entrevista no fim da noite, né? Era o grande programa. Não tinha, nessa época não tinha nem. Podia ter internet, mas era uma internet muito reles, né? Não tinha essa coisa toda das redes sociais, né, e tal. Tanto que eu acho que houve um momento que o próprio programa do Jô entrou em decadência por causa das redes sociais. Né? E a televisão, de um modo geral, entrou em decadência. Né? Quer dizer, mas nesse primeiro momento em que eu lancei o meu primeiro disco, que chamava-se Fora da Grey, né, que está no Spotify, está em todas as plataformas, para mim, eu tinha que cavar esse programa, que era o programa mais, para mim, era um programa perfeito, porque tinha entrevista, conversa e depois tinha o musical. Então, para mim, esse programa era perfeito, para o meu perfil era o ideal. E tive humor, né? Dificuldade. E tive muita dificuldade para conseguir o programa. Eu me lembro que eu fiz umas 3 ou 4 tentativas para poder ir ao programa. Né? Até que depois de uma 4ª tentativa, eles me chamaram. E a partir daí eu fui quase em todas. Né? Eu tenho um decálogo, o Skylab 1 até o Skylab 10. Todo esse decálogo eu lancei no programa do grupo. Lançava eu ia. A gente acompanha toda inclusive ele chega bem novinho e depois vai envelhecendo no programa do Jô, né? Exatamente. Eu acho até que... Vocês mantinham uma amizade fora da tela, não? Tinha. Com o passar do tempo,
ele começou a ficar muito amigo, gostava muito do meu trabalho. Me lembro um dia que ele ligou para o meu trabalho, cara. E eu falei, alô, Banco do Brasil? E ele começou a conversar comigo, entendeu? E a partir daí, cara, nós fizemos uma grande amizade, ao ponto de um dia ele fez aniversário na casa dele e ele convidou a mim e a minha banda para a gente fazer um pocket show, né? Com todo o staff da Globo lá. Entendeu? E tinha uma música chamada Fátima Bernardes Experiência, Sei, eu que vi. eu não gostava de cantar essa música porque eu achava que essa música podia me trazer problemas, né? E, na verdade, é uma bobagem, porque a Fátima nunca me falou isso, mas eu tenho quase certeza absoluta que a Fátima conhece a música e ela deve curtir, porque nunca falou nada. Então, e a Fátima parece que tem uma cabeça legal, né? Mas, enfim, e eu não queria cantar essa música porque ali podia estar a Fátima. Era muita gente na Globo. Neila Torraca, Tarcísio Meira, Glória Menezes. Você imagina, Drauzio Varela, todo mundo, todo mundo. E ele gostava tanto dessa música que ele pediu para eu cantar a música. Eu fui obrigado a cantar a música Fátima Bernardes Experiência, que é uma música de ficção. As pessoas pensam que eu estou tratando da Fátima Bernardes. O próprio título fala Fátima Bernardes Experiência. Então é uma Fátima Bernardes ficcional, óbvio. Fátima Bernardes com a pica dura. Fátima Bernardes cheirando cola. Fátima Bernardes, experiência. Fátima Bernardes também é cultura. Muito engraçado. Você fala, né, que você é de esquerda, mas você não é politicamente correto. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Qual que é a tua incorreção política, no caso? Não é que você seja homofóbico ou preconceituoso. Qual que é a tua incorreção? Não, é porque, sabe o que acontece, Lara? O negócio é o seguinte, o meu trabalho, ele é ligado a forças do inconsciente, sabe? Eu tenho influências muito fortes de Arthur, né? De Beckett, né? Então, assim, para mim, é muito difícil eu produzir na arte um discurso que se aproximasse do identitarismo. Você está me entendendo? Ele está mais ligado ao inconsciente, à loucura. Entendeu? A partir daí, eu tenho que ter absoluta liberdade e expressão para poder falar qualquer coisa. Eu acho que em arte a gente tem liberdade de expressão absoluta. Não pode haver censura em arte. Uhum. Se eu faço uma declaração pessoal, agora, eu estou fazendo uma declaração pessoal para você, Sim. e falar alguma injúria, né? Enfim, injuriar alguém, não é? Eu acho que aí sim eu tenho que responder por isso. Aí não tem que haver liberdade de expressão. Se nas minhas declarações eu atentar contra a democracia, eu terei que responder por isso sim. São Uhum. declarações pessoais. Na arte, não, porque a arte está tratando do imaginário, entende? E eu me lembro que durante a ditadura militar, uma das coisas mais terríveis e atrozes foi a censura à música popular brasileira. Foi uma coisa absurda o que aconteceu. Entendeu? Eu acho que em arte não pode haver censura, porque a arte está ligada ao imaginário. Se você lê um livro do Machado de Assis, Dom Casmurro, quem é que está escrevendo aquele livro? É o autor Machado de Assis ou é o narrador? Entende? É complicado você responsabilizar alguém no campo da arte.
Porque na arte tem isso, é o campo da ficção, é o campo ficcional. Então é complicado, não é? Evidentemente que você pode sofrer uma represália, por exemplo, da opinião pública. Não é? Por exemplo, aquele Léo Lins, né, fez uma piada de péssimo gosto, né, uma piada de mau gosto, antiética, inclusive. Né? Uhum. Evidente que a opinião pública vai contra ele. E tem mesmo que ir. Eu sou muito a favor da opinião pública. A opinião pública é sinal de saúde de uma nação. Entendeu? Então, agora, é diferente de censurar. Está me entendendo? A opinião pública tem que cair em cima mesmo. Mas o Estado censurar é um precedente perigoso. Então, eu acho que em arte, seja ela teatro, cinema, comédia, seja o que for, na arte, você não pode meter a tesoura. É muito perigoso. Você falou daí das influências literárias, me lembrou também Jorge Bataille, né? A História do Olho. Nossa Senhora, você está falando, Sinara, você está falando para mim do autor que eu diria que é um dos autores mais importantes da minha vida. Eu acho, talvez eu diria que dois foram importantes. Foi o Deleuze, um filósofo francês, e o segundo é o Bataille. Entendeu? O Bataille, para mim, é de uma importância enorme. Entendeu? E o Bataille, só para você ter uma ideia, o Bataille, além de ser um grande pensador, ao ponto do Foucault dizer que o Bataille era um dos maiores pensadores do século XX. Foucault falar isso. Mas o Bataille, ele, além de ser um pensador que falava do erotismo, mas era um filósofo de alta qualidade, né? O Bataille também escrevia literatura. E literatura erótica. E literatura erótica. Barra pesada. Né? Uma coisa que, Sinara, que outra coisa que eu estava pensando, no Brasil, os nossos grandes literatos, né? Pega aí Guimarães Rosa, Drummond, pega quem você for. É muito difícil eles desenvolverem uma literatura erótica. Eles não falam muito de erotismo. O Drummond, depois descobriram umas coisas do Drummond, né? Ele era sonsinho, ele era meio sonso. Era meio sonso. É verdade, era meio sonso. Mas eu diria que aquelas poesias do Drummond, eroticamente falando, é bem devagar comparado com Jorge Bataille. O Jorge Bataille é muito mais pesado. Mas o que eu quero dizer, Sinara, é que a alta cultura brasileira ela foi muito influenciada pela igreja. A cultura brasileira, de um modo geral, a igreja teve um peso muito impressionante. Ao contrário da cultura francesa. Porque a cultura francesa, a igreja, ela não teve tanta força. Entendeu? É por isso que você vai encontrar na alta literatura francesa pensadores extremamente falando de erotismo barra pesada. Tem um certo bom gostismo, né, na nossa literatura, um bom gostismo. Tem. E olha, eu vou te falar mais ainda. E isso vai acabar se refletindo na música popular. Isso vai acabar se refletindo na música popular. E isso vai se refletir, inclusive, num certo preconceito contra o funk. Evidentemente que o funk não é nada literário, não é nada disso, não. Mas, assim, o grande preconceito contra o funk vem dessa relação com o corpo que a música popular sempre sublimou de alguma forma. Eu estou falando dos grandes. Eu estou falando de Chico Buarque, estou falando de Caetano Veloso, né? Todos grandes poetas que eu bebi na fonte deles, mas eles sempre sublimaram de alguma forma a questão do erotismo.
Sim, sim, sem dúvida, né. E aí, uma coisa que sempre é recorrente no teu nos comentários sobre o teu trabalho é a questão dos palavrões, né. Aí se reflete esse bom gostismo, né. Eu me lembro, Skylab, eu gosto muito de Salvador Dalí, né. E o Dalí, ele gostava, gente, ele tem alguns quadros dele que ele colocou cocô, né? E aí, os surrealistas na época não gostaram disso. É o tal do bom gostismo, né? Os surrealistas não gostaram dele fazer referências à coprofagia, que é o ato de comer cocô, nas suas obras e o expulsaram do grupo. Não foi por causa de grana, disseram que era porque ele tinha interesse em grana. Não, não foi não, foi por causa disso. E aí ele fala assim: seus intelectuais de papel higiênico. Muito legal, porque é a história do bom gosto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para as pessoas porque você se sente, digamos, livre para os palavrões. Ah, bom, primeiro aspecto, você tem que ver no meu repertório, que é mais de 500 músicas publicadas, gravadas, que já estão em todas as plataformas. Você pode pesquisar qualquer música nas plataformas, Spotify, você vai encontrar. Qualquer música minha, né? Que eu gravei, tá? São mais de 500 músicas. Cara, assim, dos palavrões que você está falando, cara, você vai encontrar aí o quê? Uns 10%. Olha aí. Só que essas músicas, elas mexem com o público. Elas têm uma ressonância maior do que as demais músicas, entendeu? Então as pessoas vão me conhecer como aquele cara que usa muito palavrões. Mas se você observar o meu repertório, é 10%. É 10%. Agora, essas músicas têm uma ressonância maior. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a influência do humor na tua obra, né? Eu acho que não dá para dissociar o trabalho do Skylab do humor, né? Eu acho que muito do que você fala tem a ver com o humor, né? Você quer fazer as pessoas rirem, né? Não, eu não quero fazer as pessoas rirem. Isso aí é Olha aí. muito interessante, porque isso é que caracteriza o humor. Se você conversar com um humorista, o humorista vai. A intenção do humorista é justamente essa. Né? Se ele não conseguir fazer o público rir, ele é um fracassado. A intenção do humorista é fazer rir. Tá. Vamos pegar um autor de teatro, que provavelmente você deve ter rido muito. Né? Você é de Salvador, né? Sim. Eu morei em Eu não sou de Salvador durante Salvador, eu sou do interior da Bahia, mas tudo bem. quase toda a Bahia. Por exemplo, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Se você Sim. leu algum conto do Nelson Rodrigues, se você viu alguma peça de teatro do Nelson Rodrigues, é impossível você não rir. Você vai ter que rir, porque é muito engraçado. Né? Eu te pergunto, a intenção do Nelson Rodrigues era fazer rir? Não. Acho que Nelson não. Rodrigues não era humorista. Muito pelo contrário. Diferente O do, Nelson Rodrigues do Veríssimo, né? Por exemplo. totalmente diferente. O Nelson Rodrigues era um trágico, não é? Tanto que as tragédias do Nelson são as mais importantes até do que os contos dele, que são geniais. Mas as tragédias são, né? O Nelson Rodrigues é um trágico, não é? Porém, ele tem um estilo de se expressar que muitas vezes leva o espectador ao riso. Mas a intenção dele não era fazer rir, porque não era humorista. É o meu caso, eu não sou humorista. Entendeu? Eu não tenho nenhuma intenção de fazer o público rir. Entendeu? Agora, as pessoas riem pela força do meu estilo. Eu morri de rir com esse poema seu que eu li hoje aqui, ó. Vou ler para o pessoal. Aliás, ele também vai ler um poema aqui, tá? Não sei se vocês viram Cidadão Kane, o filme.
que a última palavra do filme é Rosebud. Então, o poema do Rogério já começa assim. A sua última palavra é um epitáfio para ele mesmo, tá? A sua última palavra não foi Rosebud. Um dia, os seus biógrafos terão que dar conta de seu sentido, pois continua a desafiá-los. Antes do último suspiro, juntou as poucas forças que lhe restavam, trincou os dentes, contorceu os dedos e, de cueca, olhando para o teto, soltou um grito, um uivo, mais desafinado do que o Herbert Viana depois da queda. Segundo a versão de Eulália, uma cafetina sem nenhum escrúpulo, que veio a conhecê-lo na zona do mangue, quando já vomitava sangue, Skylab pronunciou a palavra barretão, que saiu em forma de berro, como uma cabra cega, um bode na caatinga. Skylab morreu com os dois olhos abertos. Achei genial esse poema, dei muita risada, ele é engraçado demais. Ele é muito... E o cara falando assim, Barretão. Por que Barretão, caramba? Barretão, não, Barretão é o O diretor, né, diretor. que produziu muito cinema brasileiro, né, e tal. Né? E, enfim, essa é uma figura mítica do cinema brasileiro, né, Barretão. Mas eu não sei. Você sabe, Sinara, a coisa mais complicada para mim é justamente porque eu estou trabalhando a nível muito do inconsciente, das forças do inconsciente. É muito complicado para mim você chegar para mim e falar assim: me explica o que você quis dizer com isso. Isso acontece muito, não só nos poemas, como nas músicas. O que Uhum. você quis dizer com isso? Essa é a pergunta mais terrível para mim. Porque eu não poderei nunca te responder. A pessoa que me faz uma pergunta dessa, eu nunca vou poder responder. Porque são coisas muito complexas, né, que vêm do inconsciente. O Haroldo Lache está falando aqui, ó. Gostei da tua resposta, Skylab. Eu penso que mais do que fazer as pessoas rirem, você desperta reflexão. Viu o que ele falou? Ouvi. E aí eu também quero te perguntar uma coisa que você tem em comum, aliás, até com o Nelson Rodrigues, que é o Fluminense, né? Verdade, sou apaixonado, né? Sou apaixonado. E como todo tricolor carioca, a gente tem as nossas rivalidades, né? E uma das nossas rivalidades é o Flamengo, né? O Fla-Flu, né? Me Uhum. lembro, né? O Nelson Rodrigues tem uma frase histórica do primeiro Fla-Flu, é como se fosse um Big Bang, né? A primeira explosão do universo foi o primeiro Fla-Flu. Né? Então, essa rivalidade sempre foi uma coisa constante nos meus. Então, quando o Flamengo se fode, eu fico muito feliz. É engraçado, né? Porque quando eu era criança, tinha muito essa rivalidade. O Fla-Flu era mais forte, eu acho, antigamente. Hoje em dia, o Flamengo é mais com o Vasco, né? Por das torcidas, né? As maiores torcidas, pelo menos no Rio de Janeiro, é isso, né? Flamengo e, em segundo lugar, é o Vasco, né? Mas, assim, o Fla-Flu, ele tem uma aura, né, histórica. O Fluminense está bem atualmente? Eu não acompanho direto o futebol. Atualmente, atualmente não está muito. Eu acompanho. Isso também, Sinara, que eu ia te dizer. Esse é um problema na minha vida. Eu deveria gostar menos de futebol. Né? Isso é uma coisa muito ruim. Olha só, Sinara, o futebol é que tem uma droga, cara. Estou falando sério, o futebol é uma droga, cara. Entendeu? É uma droga que não te leva a lugar nenhum. Né? Eu tenho consciência disso. Como eu sei que todos nós somos viciados, né? Todos nós somos viciados. Se você me disser que não tem vício nenhum, eu vou te dizer, você é um animal. Porque o animal é que não tem vício mesmo. O animal é movido por instinto. Agora, os vícios, né? As taras, você não ter tara nenhuma, não ter vício nenhum, então você não é um ser humano. Né? A diferença do ser humano para o animal
é justamente essa. Você aprende isso com Freud, né? A diferença é essa: o animal move-se por instinto, o ser humano não, né? São taras, são vícios. Então, um dos meus vícios é perder muito tempo da minha vida vendo futebol na televisão. E verdadeiras peladas, sim. Você não imagina o que é perder tempo diante da televisão vendo verdadeiras peladas. Isso é um vício. Um vício absurdo. Você assiste muito futebol, muitas horas de futebol? Muito, muito. Isso é horrível, isso é péssimo. Isso estraga, inclusive, as minhas horas de estudo, entendeu? Isso é péssimo, entendeu? E uma das coisas que eu não consegui me libertar desde criancinha, que luto bravamente para me libertar desse vício terrível chamado futebol, que não te leva a lugar nenhum. Vem cá, e você assiste aquelas mesas também de debate de futebol? Ou só o jogo? Isto, aqueles caras falando besteira uma atrás da outra, que é muita besteira, entendeu? Eles falam muita besteira. E eu fico lá, um panaca diante da televisão vendo aquilo. É terrível, é terrível. Eu Outro dia não desejo isso para o meu pior inimigo. eu tenho um viciado aqui em casa que é o meu marido, que é internacional, né? Ele é colorado. E eu estava vendo com ele, torcendo com ele, porque teve uma disputa de tênis, de pênaltis Eu vi, dramática essa eu semana. vi, vi. Gente, aí termina o jogo e começa, o cara não tinha nada para falar, né? Eles falam umas coisas assim que era futebol é a arte do impossível. A coisa, eu comecei a dar risada. É muito louco as coisas que eles falam. Que absurdo, né? Eu sei. Ai, ai, muito bom. Olha só, vamos lá para você. Não, antes de você ler o poema, a gente falar um pouquinho mais do seu livro. Eu queria que você falasse um pouco sobre os singles que você está lançando do seu novo disco Cosmos, né? E eu vi que tem o mais novo, é o Vala de Perus. Vala de Perus, eu até peguei aqui o print. Eu achei tão forte. Ele é instrumental, né? A música. É. A música não tem nada a ver com o título. A música é um surf, o que a gente chama de estilo de surf music. Eu te pergunto, o que tem a ver o surf music com a vala de Peru? Agora, de qualquer maneira, nesse disco, todo o nome de todas as faixas está ligado à ditadura militar, né? Se você vê, por exemplo, são ruas ou regiões, né? Por exemplo, Rua Barão de Mesquita, a primeira música do disco. A Rua Barão de Mesquita é um quartel que fica na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, em que era tortura, os presos eram torturados ali. Né? A música que termina o disco, a 15ª música, chama-se Base Aérea do Galeão. Entendeu? E outros títulos, como Canudos, né? Como Rua Joaquim Palhares, que foi a rua em que a Marielle foi assassinada. Entendeu? Que interessante. Então, é um exercício de memória, então, né? Exatamente. Alameda Casa Branca, que é uma rua em São Paulo onde funcionava o DOI-CODE. Entendeu? E vai assim. Foi onde Marighella foi assassinado, não foi? Foi. Desculpa, não foi? Onde o Marighella foi assassinado. Exatamente. Entendeu? E por aí vai. Né? Aonde o Lamarca foi assassinado. Está lá o nome da região. Que demais. Entendeu? Muito legal. Agora, o mais interessante, Sinara, é que são músicas instrumentais. Não tem letra. Pela primeira vez na minha extensa discografia, eu fiz um disco instrumental. Só que com muitos gritos, né?
e tendo como título esses nomes que você está Muito repetindo. legal, muito bacana. E o teu livro? Mostra de novo a capa do livro, Gui, para as pessoas verem o livro de poema dele. Olha lá, ó. Ele está mostrando aí para vocês, ó. Futebol de Cego. Como é que foi a gênese desse livro? Foi durante a pandemia? Foi? Não, 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 não. Esse livro não. Gozado, alguns discos que eu gravei, as músicas foram compostas na pandemia. Porém, esse livro de poemas, não. Esse livro de poemas são poemas mais anteriores à Covid. Foram anteriores à Covid e que, enfim, são poemas anteriores, né? Mas, assim, eu sempre escrevi poemas, né? Esse é o meu segundo livro de poemas. O primeiro livro de poemas foi Debaixo das Rodas de um Automóvel. Foi o meu primeiro livro de poemas. O segundo é esse agora, Futebol de Cego. Uhum. Por que o título Futebol de Cego? Porque tem um poema chamado Futebol de Cego. Quer que eu leia? Sim, por favor. Futebol de Cego. Eu pratico futebol de cego. Dizem que o gol está à direita. Eu chuto e acerto. Eu pratico futebol de cego. O técnico grita: à direita! Eu chuto à esquerda e acerto. Eu pratico futebol de cego. Dizem que a bola sumiu. Eu chuto assim mesmo e acerto. Ah, que lindo, muito legal. Olha, a Zéza Teixeira, nossa leitura, está falando aqui, ó. Já assisti futebol de cego, a bola tem um guiso dentro. É verdade. É verdade. Tem um guiso dentro. Mas, evidentemente, que eu não estou. Esse futebol de cego que eu estou falando aqui é um futebol de É cego claro, o seu é metafórico, né? metafórico, né? Metafórico. Quer ler Porque. mais um? Posso ler mais um. Eu vou ler mais um, então. Poesia é uma. Você não lê poesia, não, né? Eu leio poesia desde criança. Eu leio muita poesia. A gente passa por fases, né? Eu outro dia entrevistei aqui um cara que era da minha época, assim, da minha época mesmo, que eu era muito, muito fã. Eu sou muito influenciada, Skylab, pela geração mimeógrafo, tá? A Ah, geração. conheço todos eles. Então, eu entrevistei um grande Chacal, ídolo. Exato, Chacal, exatamente. grande Chacal, amigo, Chacal fez muito a minha cabeça, né? Na minha grande amigo. adolescência. Então, eu gostava muito de poesia, eu li muito Augusto dos Anjos e tal, li muita poesia, e depois eu fiquei apaixonada por essa geração mimeógrafo, Chacal, Cacaso, Ana Cristina César. Então, Grande, essa maravilhoso, adoro. grande. Bom, então eu vou ler Um Menino Delicado. O menino delicado não envelhecia, já contava com 50 anos de idade. Usava colares e meneava as mãos, com graça e beleza. O menino delicado parecia uma pluma contra a força da gravidade. Aposentados, homens torpes, todos queriam tê-lo, tocá-lo. E o menino fluía, como um barquinho de papel, impossível e só. E vestia as roupas da mãe, pintava a boca, inventava um pai. Desde a mais tenra infância, o menino delicado sabia. Um dia o enganaram e conheceu a dor. A cidade toda já sabia, e nem mais sua mãe ele tinha. Continuou então o seu caminho. Casos fortuitos, milagres, florezinhas, uma vida que se entreabria. Acostumou-se a olhar o céu debaixo de homens febris. Aquele mundo não era seu. Estava só de passagem. E quando lhe batiam, oferecia a outra face. Assim era o menino delicado.
Apanhava, nunca batia. Sua pele não guardava lesões, marcas. Parecia um biscuit. E quando andava, fluía. Demais! Muito legal. Olha, prazerzão aqui ter com a gente o Rogério Skylab lançando seu livro Futebol de Cego. O livro de poemas está saindo pela editora Cotter, tá? Super simples. Vocês entram lá no site da Cotter, Kotter. Tá lá não só esse, como outros livros, inclusive o Lulismo Selvagem, adorei esse nome, do Skylab. E como todas as pessoas que vêm aqui no nosso programa, o Skylab trouxe 2 dicas culturais para vocês, 2 livros, né, clássicos. O primeiro deles é de Apollinaire. Coloca aí, Gui, por favor, a capa do livro do Apollinaire. As façanhas de um jovem Dom Juan de Guilherme Apollinaire. Você só encontra hoje no Brasil em sebos, tá? Não tem edição nova desse livro. Virou um livro raro. E aí eu quero perguntar para o Skylab, por que você está indicando esse livro aqui para a galera? Porque justamente, Sinara, Apollinaire, que é considerado um poeta assim, erudito, né? Escreveu os caligramas, né? Quer dizer, Apollinaire está entre os grandes poetas da língua francesa, né? Ele foi capaz de escrever, ele se interessava também por essa literatura erótica, né? Escreveu esse livro, As Façanhas de um Jovem Dom Juan, que é barra pesadíssima. Todo mundo trepava com todo mundo, mãe, filha, pai, mãe, era um negócio terrível. E ele era alta poesia, uma pessoa de alto nível, entendeu? Você imagine, por exemplo, um cara do tipo de João Cabral de Melo Neto, o que representava para o Brasil. Apollinaire também na França, né? Mas para você ver a diferença de perspectiva, né? Eles tinham um profundo interesse pela literatura erótica, coisa que os nossos intelectuais nunca tiveram. Muito legal, fiquei curiosa. Olha, o Haroldo Last está pedindo para eu te perguntar. Sinara, por favor, pergunta ao Skylab se ele tem alguma vontade de ir para a Academia Brasileira de Letras. Nenhuma. Nenhuma. Quem tem é o Gilberto Gil, eu não tenho nenhuma. Por quê, hein? Agora explica. O que eu vou fazer ali na Academia Brasileira de Letras? O que eu vou fazer ali? Vou morrer? Eu quero viver um pouco mais. Né? Mas aquilo ali deve ser um mofo, um bolor, né? Um negócio embolorado, né? Ainda tem a companhia do Merval, hein, Skylab? Porra. Misericórdia! Deve ter um bafo de cachaça, né? Olha só. E a outra dica do Skylab é o livro do Mário Faustino. Esse sim você encontra, olha aí, ó, O Homem, Sua Hora e Outros Poemas. Tem edição nova da Companhia das Letras. Explica aí para o pessoal por que você indicou o Faustino para a galera. Mauro Faustino, ele é um grande poeta que vem do Nordeste, entendeu? Da mesma terra de Torquato Neto, né? E Mário Faustino, ele é um poeta extremamente importante, porque durante a década de 50, ele era o dono do suplemento literário do Jornal do Brasil. Ele organizava aquele suplemento literário do Jornal do Brasil, que era um suplemento importantíssimo na década de 50, entendeu? E era assim um poeta, ele era uma espécie de curador, né? Porque além de um grande poeta, ele estudava poesia. Para o Mário Faustino, poesia é uma coisa séria. Poesia não é perfumaria. Poesia não é coisa de poetinha, né? Então é isso que eu quero dizer. O Mário Faustino eleva a poesia ao máximo de potência, né? Coisas que Haroldo de Campos fez, né? Coisa que Augusto de Campos fez, Décio Pignatari fez, e Mário Faustino também.
Mário Faustino é de uma importância muito grande, né? Porque ele estudou a poesia a sério. Ele não fez da poesia uma perfumaria, né? Uma coisa de poetinha. Você não gosta do Vinícius, então, senti. Não, não. Eu senti aí um desprezo, um desprezo. Você acha que ele fazia da poesia perfumaria, é isso? Eu acho até que quando ele escreveu poesia no início da vida dele, que tinha até uma relação com a Igreja Católica, né? Porque a poesia do Vinícius, para não fugir à regra da cultura brasileira, tinha uma relação com a Igreja Católica. Né? Eu acho que nesse primeiro momento, né, em que ele ainda era embaixador, ele escrevia uma poesia assim interessante, ok. Né? Não que fosse uma poesia gigantesca, nada disso. Nunca foi isso. Mas assim, ok. Tá? Mas com o passar dos anos, quando ele começou a se meter com música popular brasileira, ele foi se perdendo cada vez mais. Entendeu? Ele foi se perdendo. E na última fase dele, com Toquinho, foi uma coisa horrorosa. Foi uma coisa horrorosa, entendeu? Então, eu sei que tem muita gente que é apaixonada pelo Vinícius, tem um maior respeito pelo Vinícius e tal, mas não é exatamente o tipo de poesia que eu cultivo e que eu gosto. Já João Gilberto você curte, né? Não, o João Gilberto é gênio, né? Porque o João Gilberto está na classe dos inventores. João Gilberto é inventor, né? João Gilberto inventou uma música. Quem inventou a bossa nova não foi Tom Jobim. Quem inventou a bossa nova foi João Gilberto. Então, João Gilberto é um gênio da Bahia. Né? Então, poxa, esse é inventor. Né? Inventor é foda. Inventor é foda. Inventor é o cara que, sabe, o que caracteriza, Sinara, o inventor é o seguinte: todas as condições não são propícias e ele vai e faz o negócio. Ele vai contra as condições externas. Entendeu? Isso é o inventor. O inventor é o que vai contra as condições externas. Uhum. E você, como é que se define? Eu sou um trabalhador. Entendeu? Uhum. Trabalhei a minha vida toda produzindo discos. Hoje eu tenho praticamente uns 30 discos lançados. Né? E hoje, ainda hoje, quando eu escuto os meus primeiros discos, eu me orgulho muito, entendeu? Eu não me arrependo, né? Eu acho que eu envelheci bem, ao contrário de uma outra geração, que eu diria a geração dos anos 80, do Ai, B-pop. aqueles Esses, roqueiros horríveis. esses envelheceram mal, entendeu? Esses envelheceram mal. E as músicas deles já denunciavam isso desde o início. Entendeu? Uhum. Então vou ser franco contigo, eu quando escuto os meus primeiros discos, cara, eu não tenho constrangimento, eu não fico com vergonha, sacou, cara? Eu fico com orgulho, porque eu acho que são músicas que resistiram ao tempo. Então, assim, eu sou um trabalhador e sempre lutando por novos caminhos, sempre buscando novos caminhos, explorando novos caminhos, entendeu? Tem um cara, um amigo meu, Túlio Vilaça, que é um crítico de música, que fez um comentário muito interessante sobre o Djavan, dizendo que o Djavan ele ficou naquele gênero a vida toda, né? E é legal, é um cara extremamente talentoso. Eu gosto muito do Djavan, eu escuto Uhum. muito o Djavan. Eu acho o Djavan talentosíssimo, né? Mas o Djavan, talvez, por causa das gravadoras, que estava ligado à gravadora, ele não foi capaz de experimentar outros caminhos. Né? Entendi. Ele ficou naquele caminho a vida toda. O fato, Sinara, de eu não estar ligado a uma gravadora
né? De ter um produtor no meu pé, me obrigando, né? Certas coisas, me deu uma liberdade para eu explorar vários caminhos. Entendeu? Então, a minha discografia é um caleidoscópio, entendeu? Cada disco é um caminho explorado, entendeu? E eu acho que eu não morri ainda, e ainda tenho alguma saúde, justamente por esse desejo de explorar novos caminhos, entendeu? É isso. É isso que é assim que eu me defino. Muito bom, adorei. Olha, adorei nosso papo. Vão lá conhecer o trabalho do Skylab, quem não conhece, tá tudo no Spotify e também o livro dele. Bota mais uma vez o livro dele aí, que está na Cotter, tá? O livro de poemas dele, Futebol de Cego. Olha lá a capa que o Rogério Skylab está mostrando. Skylab, foi um prazer enorme conversar com você nessa sexta-feira à noite. Foi E o maior nos vemos. prazer, foi o maior prazer, socialista Morena, ter conversado com a Agora estou senhora. prateada, socialista prateada. Você sabe que esse termo quem deu foi o pessoal do PDT, foi o pessoal do Brizola, da Claro, Foucault, o socialismo moreno. Né? é uma homenagem, é uma homenagem. Exatamente. É uma homenagem que eu faço porque quando eu, né, me descobri uma pessoa de esquerda, a grande influência, assim como você, foi o Brizola. Né? Meus avós eram brizolistas, porque eles eram antes getulistas, né? Os meus avós. Então, quando apareceu o Brizola, automaticamente eles se tornaram brizolistas e depois se tornaram lulistas. Vai indo, né? Vai indo. Exato, exato. E agora, Sinara, nunca confundir Brizola com Ciro Gomes, né? Isso é importante a gente sublinhar isso, né? Não, por favor, não. Obrigada, querido. Ó, beijão para você. Bom final de semana, viu?